Um dos assuntos mais quentes do mundo da tecnologia é o Big Data. E a tendência já começa a alterar o dia a dia das empresas e também de todos nós, consumidores. Tem gente que ainda não entendeu, mas com certeza, pelo menos já ouviu falar de Big Data. Em 2013, o termo se popularizou e trouxe novidades no mundo da tecnologia. Aqui mesmo no Olhar Digital, nós já explicamos em detalhes do que se trata. Uma infinidade de informações não estruturadas que, quando usadas com inteligência, se tornam uma arma poderosa para empresas tomarem decisões cada vez melhores. As soluções tecnológicas que trabalham com Big Data permitem analisar um enorme volume de dados de forma rápida e ainda oferecem total controle ao gestor das informações. E as fontes de dados são as mais diversas possíveis, de textos e fotos em redes sociais, passando por imagens e vídeos, até jogadas específicas no esporte e tratamentos na medicina. Melhor do que falar é ilustrar algumas aplicações atuais. Essa startup em São Paulo usa o Big Data para oferecer ao criador de gado uma ferramenta inédita. Enquanto a realidade da maioria das fazendas do Brasil ainda é o papel e caneta, aqui eles criam um aplicativo de coleta de dados para dispositivos móveis. O trabalhador coloca tudo ali: quantidade de bois e vacas, quais são os melhores produtores de leite, peso, tudo. Ela passa exatamente por um processo de coleta desse dado. E é muito importante que esse dado seja acurado, um dado limpo, preciso, né? E para isso, então, você precisa de mecanismos de automação da coleta do dado para que você tenha qualidade desse dado. E é nas etapas seguintes a essa coleta de dados mais precisa que entra a solução de Big Data. Com o cruzamento desses dados, a solução usa mecanismos e algoritmos para interpretar esse grande conjunto de informações para que o pecuarista possa tomar suas decisões. Ainda hoje, para quem não aderiu à tecnologia, é difícil identificar a lucratividade real da atividade pecuária. Com o problema identificado, a startup viu a necessidade de oferecer uma solução para que o criador de gado pudesse ter total controle sobre as informações coletadas da sua criação. As contas, percebe, a partir daí se tornam outras, muito melhores, e ele consegue ver, opa, se o meu custo por unidade animal é esse, então quando eu for comprar o sal mineral, isso significa 3% do custo do meu animal. Então eu não posso passar de 5, enfim, ele começa a enxergar a atividade de um nível de gestão que é um salto do que ele vinha fazendo. Partindo para outro campo, mais uma experiência interessante com Big Data foi testada durante a Copa das Confederações no meio do ano. O exemplo misturou futebol, torcida e toda a informação não estruturada proveniente das redes sociais. A solução era capaz de ler publicações do Twitter e Facebook, inclusive com capacidade para compreender gírias. Nós criamos um algoritmo que ele consegue analisar esse grande volume de dados, né? Você imagina que chega a coisas de milhares de tweets por segundo, né? E a gente queria justamente entender o pensamento do torcedor brasileiro. Começar a entender se eram positivas, se eram negativas, se tinha relações entre as palavras, como é que a gente podia tirar insights a respeito disso. Com o resultado, Luiz Felipe Scolari, técnico da seleção, poderia ter o sentimento da torcida em tempo real ali no banco de reservas. Hoje, a solução existe para qualquer empresa ou marca que queira medir sua reputação através das mídias sociais. Ainda no esporte, outra ferramenta de Big Data aplicada no mundo do tênis analisou 8 anos de informações dos Grand Slams, um total de 41 milhões de pontos marcados, para identificar padrões e estilos dos jogadores. Com isso, alguns dos melhores players do mundo já entenderam o treino para além das quadras. A norte-americana Serena Williams usa o Big Data para avaliar e comparar suas adversárias. O Flu Trends do Google é outro exemplo.
Baseado nos dados do seu buscador, a empresa desenvolveu um projeto no qual conseguiu identificar tendências de propagação de gripe antes de números oficiais refletirem a situação. A mesma técnica pode ser aplicada para analisar inflação, desemprego e muitas outras coisas. Mas se você pensa que isso já é o bastante, prepare-se para uma nova revolução no mundo da informática e tecnologia. A mais nova tendência, que também tem base no Big Data, é a computação cognitiva, na qual a máquina passa a reproduzir o pensamento humano. Um dos primeiros testes foi em um jogo do milhão nos Estados Unidos. O computador com sistema cognitivo desafiou os maiores vencedores do programa. E, sim, venceu. Ele tinha tudo aquilo armazenado na memória dele, quer dizer, Big Data mesmo. E em 3 segundos ele entendia a pergunta, ele ia nessa vastidão de dados e conseguia achar uma resposta. Mas, na verdade, o Watson não pensa. Na verdade, ele através dos algoritmos dele, de criar hipóteses e de achar soluções, ele consegue dar as respostas. Atualmente, a mesma solução está sendo aplicada em parceria com grandes hospitais do mundo para o tratamento de doenças complexas, como o câncer, por exemplo. Analisando em poucos segundos uma vastidão enorme de dados, é possível chegar a um diagnóstico melhor da doença, o que qualquer médico sabe o quanto é complicado hoje em dia. O médico, em vez de trabalhar com aquela infinidade de informações, múltiplas variáveis, possibilidades, o Watson entrega 3 principais e fala, olha, os pesos delas, as certezas que eu tenho em relação a esse diagnóstico são essas. Muito em breve, em um futuro mais próximo do que a gente imagina, aplicações cognitivas estarão ao nosso alcance nos nossos laptops e smartphones. Você já imaginou como vai ser legal ter um consultor digital particular e 100% dedicado à sua situação? Como, por exemplo, procurar um apartamento novo. Ele tem uma aplicação voltada para a área imobiliária e fala, olha, Watson, eu estou querendo um apartamento nessa região aqui de São Paulo. E o Watson vai falar, tá bom, mas escuta, e quanto você tem para gastar? E perto da onde mais ou menos você gostaria? Ele poderia comparar com todo o mercado imobiliário de São Paulo para te oferecer aquela melhor oferta. A solução pode ser aplicada em qualquer situação de Big Data, não existe limite. Essa plataforma cognitiva já está disponível para que outros desenvolvedores experimentem. Ou seja, logo começarão a surgir diversas aplicações com um pensamento sobre uma grande base de dados. E é esse ecossistema que promete, mais uma vez, revolucionar a computação.